Relacionamento que mais te engordou até hoje. Esse é o tema da nossa live de hoje. 15 minutinhos para destravar o seu emagrecimento. Deixa eu colocar aqui o tema, fixar o tema para quem entrar e chegar aqui comigo. Oi, Dai, bem-vinda! Já saber do que a gente está falando, então a gente vai falar aqui sobre fixar comentário, boa! O relacionamento que mais te engordou até hoje. Então, ó, tô aqui nessa série de lives, 15 minutinhos de live todos os dias para destravar o seu emagrecimento. E o tema da nossa live de hoje é esse, o relacionamento que mais te engordou até hoje, né? Bom, eu trabalho com alguns pilares, né, dentro da minha mentoria de emagrecimento, e um desses pilares eu trago a visão sistêmica. A visão sistêmica, o que ela aborda? A gente não pode usar o termo ciência, né, mas é como se fosse aí a ciência dos relacionamentos. Por quê? Porque tudo dentro do sistêmico abrange as dinâmicas relacionais. Então, quando a gente tem uma pessoa que traz uma atenção, quando a gente se relaciona dentro de todos os nossos ciclos, de tudo que acontece, né, na nossa vida, o sistêmico ele traz esse aspecto do relacionamento. E quando a gente olha para esse movimento do relacionamento, conta aqui para mim quais são os relacionamentos que vêm na sua mente. Quais são os relacionamentos que passam aí na sua cabeça? Se você pensar, o relacionamento com o meu esposo, o relacionamento com os meus filhos, o relacionamento com os meus pais, o relacionamento com os meus colegas de trabalho, meus primos, cunhados. Então a gente vai parando para pensar, meu ciclo de amizade, né? A gente tem vários ambientes onde a gente se relaciona com as pessoas. E lógico que muitos desses ambientes a gente sabe ali que tem comida. E aí eu te pergunto, né? Se fosse para você falar, para pensar aí na sua vida hoje, qual é o relacionamento que você considera aí que mais te engorda? Para pensar qual é o relacionamento que mais te engorda. Então, dentro do sistêmico a gente traz, né, esse movimento das dinâmicas relacionais. Mas olha só para onde a gente olha. Quando a gente fala das funções que a gente exerce na vida, existem 5 principais funções. Eu não vou falar dessas funções hoje, porém, a primeira função que a gente exerce na vida é a função do eu. O que é a função do eu? É esse aspecto. Oi, Cris, seja muito bem-vinda. É esse aspecto onde você se observa. Então, é o seu relacionamento com você. A primeira relação e a relação mais importante e a relação que dessa relação deriva todas as outras relações é justamente a sua relação com você mesma. Porque o seu relacionamento com você é necessário que ele seja um relacionamento de qualidade. Hoje a gente fala tanto, né? Relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas. Só que como está o seu relacionamento com você? O que é que você... Como está o seu relacionamento com você? Então, para pensar como você se trata, o que é que você fala de você para você mesmo, quais são as suas as características que você atribui para você mesma, quais são os elogios ou as críticas que você faz, como é a forma como você se trata. Por quê? Porque a forma como você escolhe, as escolhas que você tem, as decisões que você toma, está contando muito sobre como está o seu relacionamento com você. Então, vamos supor um dia que de repente você foi lá e você tropeçou. Um dia você foi lá e você caiu. E você está precisando de uma ajuda para levantar. Como que a gente ajuda uma pessoa que está caída a levantar? A gente estende a mão para essa pessoa. E a partir do momento que a gente estende a mão para essa pessoa, ela é o quê? Ela é a força. Ela é a força que essa pessoa está precisando.
E muitas vezes a gente vai lá e a gente tropeça, e aqui eu tô falando da gente cometer um erro, da gente falhar, muitas vezes da gente fazer um planejamento e não conseguir cumprir esse planejamento, ou então da gente falar que vai fazer uma coisa e não fazer, e aí a gente pega e fica só se chicoteando, fica só brigando com você, fica só se criticando. A primeira pessoa que tem que estender a mão para você é você mesma. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, a gente tem a tendência de não ter um bom relacionamento com a gente. É crítica em cima de crítica, eu só me critico. E o que acontece? Esse movimento, quando a gente entra nesse lugar de uma crítica excessiva, a gente não alcança a crença de merecimento. Então, eu não acredito que eu mereço aquilo de bom que eu quero alcançar, então eu não, ou então eu alcanço, eu me saboto e depois eu não desfruto e eu vou para o movimento de regredir. Então, para onde é que a gente precisa olhar? Para como está o seu relacionamento com você? O que é que você acredita sobre você? Quais são as características que você se observa quando você faz alguma coisa de errado? Como que você se pune? Você tem essa autocompaixão, essa autocompreensão, essa autoempatia, e por isso que o processo de autoconhecimento, olhar para as dinâmicas ocultas é tão importante, porque sem olhar para isso, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir sair desse ciclo que você está, porque a gente entra num movimento de autopunição. Enquanto o seu relacionamento com você ele não for um relacionamento de qualidade, enquanto o seu relacionamento com você não for um relacionamento onde você se cuida, onde você tem apreço por você, onde você consegue enxergar suas qualidades, você não vai conseguir alcançar aquilo que você deseja, ou se você conseguir alcançar, você vai ter muita dificuldade de desfrutar, porque a forma como você se percebe, ela está diretamente ligada com as suas crenças de merecimento. Fala a verdade, se você para pensar, né, que você não consegue reconhecer as qualidades que você tem. Oi, Luzia, seja muito bem-vinda. Se você não consegue reconhecer as qualidades que você tem, se você só se critica inconscientemente, o que é que você acredita que você merece? Como é que você vai se tratar? Como é que você vai se cuidar se você não tem apreço por você? Então a gente entra nesse ciclo de autopunição. E tudo isso está muito relacionado, não é o tema da live de hoje, mas tudo isso está muito relacionado com as dinâmicas que a gente viveu na infância. Porque toda autocrítica, ela nasce de uma crítica. Então, aquilo que você acredita sobre você não acreditou e você não acreditou nisso do nada. Alguém falou isso para você, você como criança tomou aquilo como verdade, você passou a acreditar que você era isso e hoje você se comporta como tal. Então, toda crítica, ela nasce de uma autocrítica. A gente precisa começar o quê? A observar quais são as críticas que eu faço para mim, porque essas críticas que eu faço para mim, elas me colocam em uma dinâmica de todo ser humano, o que conduz os nossos comportamentos? A busca pelo prazer e a fuga da dor. Se eu tô ali, tomei uma decisão e eu fico me criticando, nossa, como eu sou burra, nossa, mas eu sou muito lerda, enfim, se eu fico ali me criticando muito, eu vou entrar em um movimento de querer uma compensação. E qual que é a compensação? Porque quando a gente fala tudo isso pra gente, a gente tá ali vivendo uma dor, a gente tá ali vivendo um desconforto. Qual que é esse movimento? O que é fácil? O que é legal? O que é de fácil acesso? O que é socialmente aceito? É a comida. A gente vai precisar buscar um prazer imediato para quê? Para aliviar toda essa tensão de tudo isso que eu tô falando de mim para mim mesma. Então é extremamente importante a gente começar a observar como eu estou me tratando, como é que está o meu relacionamento comigo, porque não tem como a gente não falhar essa busca para que a gente seja excelente, para que a gente faça tudo extremamente certo, faz com que a gente entre também em um movimento de se punir. E não é que a gente erra sim, só que o movimento ele conta o que pra gente? Quando alguma coisa não sai conforme o esperado, conforme o planejado, ou quando a gente erra,
existe uma informação por trás disso. Então existe algo que a gente tem que aprender. Só que muitas vezes a gente tá com uma cegueira mental, e eu já andei nessa rua de só me criticar, de só ver os pontos fracos, de só olhar para aquilo que eu tinha de ruim. E a partir disso, eu só me criticava. O que que acontecia? A gente não consegue viver 24 horas na dor. A gente precisa. Isso é o que conduz os nossos comportamentos. Por isso que tem muitas pessoas que estão com o descontrole alimentar, com o vício alimentar, porque tá ali anestesiando uma dor. E muitas vezes essa dor é sobre algo que a pessoa acredita sobre si mesma. Então, quando a gente olha, né, para as funções, a gente olha para as dinâmicas relacionais, o primeiro relacionamento e o relacionamento mais importante de estar em dia, de ser um relacionamento de qualidade, ele é o seu relacionamento com você. Por quê? Porque quando você quer bem, quando você quer o seu bem, você não vai maltratar o seu corpo. E quando eu falo maltratar, eu tô falando quando a gente consome exageradamente. Eu não estou falando da gente comer de forma consciente, porque eu acredito e eu sempre falo que a comida faz parte. Você sair para comer uma pizza, uma comida japonesa, um doce se você gosta, enfim, o que é que você gosta, tudo isso faz parte. A questão sempre tá quando eu faço isso de forma muito exagerada, quando eu preciso muito buscar a comida, quando eu preciso muito, eu tenho muito essa dependência do prazer que ela vem através da comida. Isso conta pra gente como tá o seu relacionamento com você, porque se você tá buscando isso através da comida e isso te faz mal depois, isso conta que o seu relacionamento com você não tá bem. Então, para onde é que a gente olha? A gente começa a olhar para como você está se tratando, porque o excesso de uma má alimentação, ela é um maltrato. Você está se maltratando e muitas vezes isso é inconsciente. Então é importantíssimo, é fundamental que a gente comece a observar como é que está o meu relacionamento comigo. Uma mãe, por exemplo, vamos trazer o exemplo de uma mãe, né? Uma mãe que tem um bebezinho pequeno, por exemplo, essa mãe, na maioria delas, elas vão ali se preocupar muito com o que é que elas estão dando pro bebê comer. Quem aqui é mãe? E aí na hora que, né, tava ali com o filho pequenininho, não, isso eu posso, isso eu não posso dar, isso daqui, tal. Muitas, né, também se preocupam com o que elas estão comendo, porque sabe que o que elas comem também interfere pro bebê. Por quê? Porque você não quer que mal nenhum aconteça para o seu filho, porque você não quer que nada de ruim aconteça para ele. Então você vai ter o quê? Você vai ter o maior cuidado. Por que você vai ter o maior cuidado? Porque você tem o maior amor do mundo. Então, se você não tá tendo esse maior cuidado, se você não tá tendo esse maior amor do mundo por você, é porque muitas vezes a reconciliação que você precisa fazer é com você mesma. E eu te pergunto, qual que foi o momento da sua vida que você brigou com você? Porque é esse distanciamento de você para com você mesma, esse vazio que tem entre você e você mesma, é que muitas vezes está fazendo com que você busque a comida. E esse relacionamento de má qualidade é que está te engordando. Então, com muita amorosidade eu falo isso, observa como é que está o seu relacionamento com você. E muitas vezes esse relacionamento, ele vem disfarçado de uma recompensa. Porque quem aqui não fala assim, ah não, eu trabalhei muito, eu mereço comer. É uma autopunição disfarçada de merecimento. Como que a gente sabe que é uma autopunição disfarçada de merecimento? Porque você se sente mal depois. Se fosse merecimento de verdade, você ficaria feliz com a decisão que você tomou e não se sentiria mal e não ficaria culpada. Você iria lá, você comeria e depois você ficaria bem. Mas você come e depois você se sente mal. Então é um merecimento disfarçado. Esse movimento é um tema para uma outra live, porque aqui a gente está falando de 15 minutinhos, mas é um movimento muitas vezes de autopunição. Então, qual é a percepção que você tem sobre você? Quais são o que você sente por você? Qual é o sentimento? Para pensar, o que é que você sente por você? Porque o que você sente por você,
o que você sente por você está conduzindo as suas decisões. Conta aqui um pouquinho mais para mim, Luzia. Você falou aqui que a saúde também interfere. Corre um pouquinho mais para eu conseguir entender o que é que você está falando sobre esse aspecto. Agora, quando a gente olha para esse relacionamento, a gente não quer o mal daquele que a gente ama. E se eu não quero o mal, por que eu vou fazer algo de mal para ele? Então, se você se ama, se você tem esse apreço por você, você não tem problema você comer alguma coisa, uma gordice, não é problema nada disso. Esse não é o problema. O problema tá quando eu não faço isso de uma forma consciente. Então, até falo, eu tenho a minha recompensa consciente. Sexta-feira, por exemplo, é um dia que eu sempre como alguma coisa. Na maioria das vezes é uma pizza com meu marido, ou uma comida japonesa, alguma coisa assim. Só que eu faço uma alimentação super saudável durante a semana toda, e eu faço uma alimentação saudável, eu trabalho a semana toda, e na sexta-feira eu como alguma coisa, alguma gordice. Eu falo que é alguma gordice, eu como alguma gordice, mas isso tá dentro do meu planejamento. Eu já faço um planejamento no começo de mês, isso já tá ok, eu como depois de forma consciente, eu me sinto bem com relação a isso. Então a métrica é como eu me sinto depois. Se eu não fico bem porque a gente usa argumentos para se convencer do porquê, a gente, usa argumentos para se convencer do porquê que eu tenho que comer, e a partir do momento que eu como eu me sinto, tá? A Luzia tá falando aqui, agora eu não consigo voltar a comer saudável, faço alguns dias e depois volto. Perfeito, Luzia. Quando você fala isso, o que vem, aqui para mim? Você precisa ter clareza do porquê que você não tá conseguindo voltar a comer de forma saudável. Por que você não consegue sustentar isso? Por que você faz alguns dias e depois você volta? Percebe? Então tem alguns dias, Tem alguma dinâmica aqui que conta que tem algo que não está bem, tem alguma dor, algum desconforto. Então começa a observar, Um movimento que a gente pode fazer, eu tenho uma sessão de clareza, que é uma sessão de clareza individual, aonde, como o próprio nome diz, Oi Vera, bem-vinda. A gente faz ali uma sessão, a gente faz um diagnóstico para descobrir e te trazer um pouco de clareza do porquê que agora você não consegue voltar a comer saudável. Pode ser que a gente olha, quando a gente fala pro sistêmico, A gente olha para as dinâmicas relacionais, então para suas dinâmicas com você. Eu trabalho dentro de 4 pilares, então é corpo, mente, emoções e o sistêmico. Então dentro desses 4 pilares pode ser que esteja a resposta do porquê você não está conseguindo essa constância, tá? Agora trazendo um pouquinho para o tema da nossa live, depois me manda um direct, Luzia, para a gente conversar um pouquinho. Quem sabe eu posso te dar aí, um próximo passo. Agora, voltando aqui, para o tema da nossa live, para onde é que a gente olha? Então, o seu relacionamento com você, ele é fundamental, você precisa. Eu costumo falar que tem os 6 eus do emagrecimento, que é: eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me acolho, eu me aprovo e eu me apoio. Então, se eu não me amo, não me aceito, não me perdoo, não me acolho, não me aprovo e não me apoio, o que é que vai acontecer? Eu não tenho apreço por mim. Eu vou comer disfarçado de merecimento, mas no fundo tem um movimento o quê? De autopunição. E ao longo, da nossa vida, a gente vai passando por situações, a gente vai tomando decisões, a gente vai fazendo escolhas e muitas vezes fazem com que a gente se sinta mal com as decisões que a gente tomou. E esse movimento muitas vezes leva a gente para um ciclo de autopunição. E tudo isso a gente precisa o quê? Eu preciso ter clareza, porque se você não está conseguindo manter uma alimentação saudável, apesar de você querer emagrecer, muito provavelmente em algum momento da sua vida você brigou com você.
Tem alguma coisa internamente dentro do seu coração que você fala assim, nossa, ou um arrependimento ou uma culpa, sabe aquilo que a gente fala assim, nossa, isso daqui eu gostaria de mudar. Eu, por exemplo, um fato que aconteceu comigo, eu carregava uma culpa. Qual foi a dinâmica que eu vivi? Eu saí de um movimento muito brusco da casa da minha mãe. Quando eu saí da casa da minha mãe e fui morar com meu marido, eu fiz esse movimento de uma forma muito brusca, não foi de uma forma saudável, né? E lógico que hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, com a cabeça que eu tenho, eu faria completamente diferente. Eu faria um movimento completamente diferente para não machucar, né? Não me machucar e não machucar minha mãe. Mas aí, o que aconteceu? Eu saí da casa da minha mãe e foi um movimento muito brusco. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha conhecimento sobre o que eu precisava fazer para conseguir emagrecer. Eu já sabia combinar alimentos, eu já sabia, já tinha emagrecido, tal. O que aconteceu? Eu carregava aquela culpa de ter saído, não o fato de ter saído, mas pela forma que eu saí e os desconfortos que eu gerei na minha família, no caso na minha mãe, no meu irmão e na minha irmã, que na época era quem morava com a minha mãe. Eu sentia culpa. Eu sentia culpa pela forma como eu tinha tomado decisão. O fato de eu sentir a culpa, o que ela gera na gente? Uma dor. Lembra que eu falei? O que conduz os nossos comportamentos? A gente vive buscando prazer e foge da dor. Então, a gente vive buscando prazer e foge da dor. Qual que era a dor que eu estava vivendo naquele momento? E isso eu fui ter consciência disso depois. Eu não tinha consciência disso, tá? A única coisa que eu tinha consciência era, caramba, antes eu era tão focada, agora eu não consigo mais focar. Antes eu não comia fast food e agora eu só tenho vontade de comer porcaria. Antes eu tinha muito ânimo para fazer exercício, eu perdi completamente a vontade. Então era isso, o que estava na minha cabeça, o que passava na minha cabeça era isso. Depois, passando pelo processo de autoconhecimento, que eu fui entender que o que me conduzia naquelas decisões era a emoção da culpa. Então eu vivia a dor da culpa. O fato de eu viver a dor da culpa fazia com que eu buscasse um prazer imediato, porque eu não conseguia lidar com aquela dor da culpa, eu não sabia lidar com aquele desconforto. Então, dentro da decisão que eu tomei, 6 vezes do emagrecimento, eu precisava me perdoar pelas decisões que eu tinha tomado, eu precisava me reconciliar comigo, eu estava brigada comigo. O fato de eu estar brigada comigo, o que é que acontecia? Fazia com que eu não quisesse, isso tudo é inconscientemente, não é de forma clara, tá? Mas eu não queria de forma inconsciente o meu próprio bem por conta da culpa que eu carregava, por conta das decisões que eu tinha tomado. Então, o movimento que eu tive que fazer um movimento de reconciliação. Então, tem a parte da história que eu me reconciliei, lógico, né, com a minha família, mas mesmo que eu tivesse me reconciliado com a minha família, mas eu tivesse continuado brigada comigo, mesmo que eu não tivesse me reconciliado comigo, eu ia continuar nesse movimento de autopunição, por conta da emoção predominante que estava em mim naquela época da minha vida, que era a culpa. Então percebe que quando eu tomei a decisão, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, e depois que eu fui cair por mim, que eu falei, caramba, né? E eu fiz a coisa certa, mas eu fiz a coisa certa do jeito errado, né? Eu ter tomado a decisão não estava errado, mas a forma como eu fiz é que não foi de uma forma saudável. Então, o que aconteceu? Eu entrei nesse movimento de autopunição. Então, isso fazia com que eu não conseguisse, deixa eu fixar aqui. Isso fazia com que eu não conseguisse ter foco. Mas por quê? Porque o meu relacionamento comigo mesma é que estava abalado. Então, o relacionamento mais importante que você precisa ter de qualidade é o seu relacionamento com você mesmo. Você precisa ter esse apreço por você, você precisa ter, porque aí você vai ter prazer em fazer uma alimentação saudável, porque não é sobre a alimentação, você vai ter prazer em fazer exercício, porque não é sobre o exercício, mas é sobre o que aquilo proporciona para você.
E se você tá de bem com você, você vai querer o seu bem. Você vai querer fazer coisas que te fazem bem. Você vai querer fazer coisas que fazem você se sentir bem. Se você não está de bem com você mesma, oi Cata, bem-vinda. A Paty chegou aqui também. Se você não está de bem com você mesma, você não vai ter escolhas e decisões que façam com que você tenha um relacionamento de qualidade com você. Então, é fundamental esse relacionamento de qualidade de você com você mesma, ele é o primeiro, é o principal e é o mais importante dos relacionamentos. E eu vou falar uma outra coisa aqui pra você. Se você não tiver com um relacionamento saudável com você mesma, sabe o que vai acontecer? Você vai cobrar de todas as outras pessoas que elas façam por você o que você não está fazendo por você. Sabe por quê? Porque a gente projeta no outro aquilo que a gente precisa fazer para si. Então, sabe quando a gente fala assim, mas ninguém cuida de mim, mas ninguém me dá atenção, mas ninguém faz nada por mim, porque você não está fazendo isso por você. E aí o que acontece? Ninguém faz nada por mim, ninguém me dá atenção, ninguém cuida de mim. Aí eu vou buscar o quê? Eu tô tão vivendo na dor que eu preciso buscar uma recompensa. E aí a gente precisa de uma recompensa imediata, a gente precisa de uma recompensa que dá um prazer, que na verdade o que a gente está buscando é um alívio. Então, para observar, quando você cobra algo de alguém, quando você está cobrando algo de alguém, se você, antes de você cobrar daquela pessoa, se você está fazendo isso por você. Porque 99,9% de chance de você não estar fazendo isso por você. Porque se você estiver fazendo por você, você não vai ter a necessidade de cobrar do outro. E você, quando você está fazendo por você, você vai perceber que o outro também vai fazer. Sabe por quê? Porque as pessoas só nos tratam da forma como a gente se trata. Então, as pessoas, elas nos tratam da forma que a gente se trata. Uma pessoa que se sente desrespeitada, pode observar que essa pessoa não coloca limites para outras pessoas. Ela não coloca limite. O fato dela não colocar limite faz o quê? Faz com que as outras pessoas não a respeitem. Então, esse movimento da alimentação, né? Quando a gente fala de uma alimentação exagerada, quando a gente está falando ali da pessoa comer e não se sentir bem depois, e se culpar, e se cobrar, sabe todo esse desconforto que gera quando a gente come ali exageradamente? Então, tudo isso é o que reverbera e está refletindo o seu relacionamento com você. Então, o primeiro relacionamento, quando a gente olha para as funções que a gente exerce na vida, a primeira função é a função do eu. A primeira função é a função do eu. Então, observa como é que está o seu relacionamento com você. E observe se isso que você está cobrando dos outros, se você está fazendo por você, tá? Porque o relacionamento de qualidade com você mesma é que vai proporcionar que você consiga fazer escolhas mais conscientes. Compartilha aqui comigo, conta aqui pra mim se fez sentido pra vocês, como que tá aí, conta se fez sentido. Eu tô aqui nessa série, né, são 15 minutinhos para destravar o seu emagrecimento, acredito que já deu aqui os 15 minutinhos, de segunda a quinta-feira, e o tema de hoje, né, é o relacionamento que mais te engordou até hoje. Então, esse relacionamento, ele é o seu relacionamento com você mesmo. Quanto mais qualidade relacional você tiver com você, mais qualidade nas suas escolhas, mais qualidade nas suas decisões você vai ter e mais prazer em fazer uma alimentação saudável você vai ter, tá bom? Então é isso, tá? Se essa live fez sentido e você lembrou de alguém, clica no aviãozinho aqui embaixo, manda essa live para uma amiga, tá? Luzia, se você se sentir à vontade, quiser falar um pouquinho sobre isso, manda um direct para mim, tá? E bora lá, gente, a vida é muito boa pra gente não ser feliz com a única pessoa que vai ficar
que fica, né, 24 horas com a gente. A única pessoa que dorme e acorda com a gente todos os dias da nossa vida somos nós mesmas. Então, a única pessoa que dorme e acorda e tá 24 horas comigo sou eu. Então, é importante ter esse relacionamento de qualidade. É extremamente importante. Você precisa estar de bem com você. Se você não tá, é importante que você identifique aí qual foi, quando que você brigou com você, fazer essa reconciliação, porque eu falo pra você que muitas coisas vão melhorar na sua vida a partir do momento que você tiver de bem com você mesma, tá bom? Então, gratidão por quem tá aqui, por quem passou e por quem vai assistir essa live gravada. Se você tá assistindo gravada, comenta aqui embaixo qual foi o seu insight dessa live, tá bom? Um beijo, gratidão, fiquem com Deus e até amanhã.